O meu nome é Gina Marie Wood e sou uma enfermeira de trauma de 45 anos da Califórnia. Hoje quero partilhar uma experiência que mudou a minha vida e a minha perspectiva do mundo para sempre. O que vou contar não é apenas uma história, é o testemunho de uma experiência de quase morte em que Jesus me revelou verdades profundas sobre o pequeno chifre, a chave que Daniel nos deu para identificar o Anticristo. Através desta experiência, foi-me mostrado o que está prestes a acontecer no nosso mundo, especificamente, as revelações urgentes sobre o vindouro Anticristo que todos precisam desesperadamente ouvir. Antes de nos aprofundarmos no assunto, adoraria saber onde está a ouvir. Seria maravilhoso conectarmos-nos consigo, mesmo que estejamos fisicamente separados. E sinta-se à vontade para deixar um comentário para partilhar a sua opinião sobre a minha experiência de quase morte. Vamos iniciar uma discussão aberta para que possamos aprender uns com os outros aqui neste canal. Agora, deixe-me levá-lo até 15 de dezembro de 2023, o dia que mudou a minha vida para sempre. Começou como qualquer outro dia. Foi-me marcada uma esterectomia de rotina devido a miomas recorrentes, nada fora do normal. Lembro-me perfeitamente da sala de operações, do cheiro antisséptico que enchia o ar, da temperatura fria que contrastava com o calor da minha pele e dos rostos dos meus colegas de confiança, alguns dos quais trabalharam ao meu lado durante anos. A doutora Lauren, a minha cirurgiã, era alguém em quem confiava profundamente. "Pronta para dormir a sesta, Gina?" perguntou, enquanto o anestesista começava a administrar a medicação. Abanei a cabeça, já com sono. "Vejo-te do outro lado", disse eu, completamente inconsciente de que estas palavras seriam mais proféticas do que eu poderia ter imaginado. O que aconteceu a seguir está documentado nos meus registros médicos. Exatamente às 9h47. Sofri uma reação anafilática grave à anestesia. A minha pressão arterial despencou e o meu coração parou. A equipa cirúrgica entrou imediatamente em ação e tentou ressuscitar-me, mas durante 7 minutos e 23 segundos estive clinicamente morto. No entanto, a morte não foi o fim da minha história. Foi apenas o início de algo muito mais extraordinário. Assim que o meu coração parou de bater, senti a minha consciência abandonar o meu corpo. Parei no ar, observando os esforços frenéticos em baixo. Pude ver a doutora Lauren a realizar compressões torácicas, as enfermeiras a correr para administrar medicação de emergência e o anestesista a monitorizar as minhas vias respiratórias. O que mais me impressionou não foi o medo, a dor ou a ansiedade, mas uma sensação avassaladora de paz, uma tranquilidade que desafia as palavras. Foi como se um calor e uma luz me envolvessem, superando tudo o que já tinha conhecido. De repente, fui atraído para aquilo que só posso descrever como um túnel de luz viva. Não era uma luz forte e ofuscante, mas suave, acolhedora e mais real do que qualquer outra que ele já tivesse experimentado. Enquanto caminhava pelo túnel, apercebi-me de uma presença ao meu lado. Uma presença tão poderosa, tão pura, que soube logo que era Jesus Cristo. A sua aparência era-me familiar e completamente indescritível. Ele irradiava uma aura de amor e autoridade, e os seus olhos, continham a sabedoria de todos os tempos, mas brilhavam de alegria de cada vez que olhava para mim. Quando falou, a sua voz ressoou em cada fibra do meu ser. "Gina", disse ele gentilmente, "trouxe-te aqui porque o que estou prestes a mostrar-te é essencial para o meu povo compreender. O tempo é curto e a minha igreja deve estar preparada para o que está para vir." O que aconteceu a seguir foi realmente incrível. Diante de mim apareceu aquilo que só posso descrever como uma visão viva e comovente, uma série de cenas do livro de Daniel que se desenrolam em tempo real. Não se tratava apenas de acontecimentos antigos, mas de verdades proféticas que se desenrolavam diante dos meus olhos, ligando o passado, o presente e o futuro de uma forma que me deixou sem fôlego. "Observa com atenção", instruiu Jesus, "o que Daniel viu há séculos está prestes a tornar-se realidade no seu tempo." E depois observei, com os olhos arregalados, 4 grandes animais a emergir de um mar agitado. A primeira besta era semelhante a um leão com asas de águia, o segundo, como um urso, ereto de um lado e com 3 costelas na boca, o terceiro, semelhante a um leopardo, com 4 asas e 4 cabeças. Mas o quarto animal foi o que me deixou sem palavras, uma criatura aterradora, tão temível, tão indescritível que parecia desafiar qualquer forma conhecida, com dentes de ferro e 10 chifres. "Estas feras", explicou Jesus, "representam reinos que moldaram e continuarão a moldar a história humana. Mas preste especial atenção ao que emerge do quarto animal." E então, tal como ele tinha dito, um outro chifre, mais pequeno que os outros, começou a brotar entre os 10 chifres do quarto animal. Este chifre tinha olhos como olhos humanos e uma boca que falava palavras arrogantes. Observei, surpreendido, enquanto este pequeno chifre arrancava 3 dos 10 chifres originais. "Senhor", perguntei, "o que é que isto significa?" Jesus voltou-se para mim com uma expressão ao mesmo tempo solene e compassiva. "Este pequeno chifre", disse ele, "representa aquele a que chamais Anticristo,
um governante mau que surgirá nos últimos dias. Mas estou a mostrar-lhe isto para que o meu povo o reconheça quando aparecer. O que se seguiu foi uma revelação tão específica, tão detalhada, que eu sabia que tinha de a partilhar com o mundo. Jesus começou então a mostrar uma forma precisa como esta figura ascenderia ao poder, os sinais que precederiam a sua vinda, o mais importante, como os crentes poderiam preparar-se para as provações que viriam. Observem com atenção, disse ele, pois o que estou prestes a revelar surpreenderá muitos, mas será uma mensagem que salvará vidas para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Enquanto estávamos naquele reino de luz, Jesus começou a revelar verdades sobre o pequeno chifre que me abalou profundamente. A visão diante de nós voltou a mudar, fundindo cenas antigas e modernas como fios tecidos numa tapeçaria divina. O que estás a ver, Gina, disse Jesus, é essencial para compreender os dias que se avizinham. O chifre pequeno não é simplesmente um símbolo de uma antiga profecia, é um aviso sobre um líder muito real e muito perigoso que surgirá na sua geração. Diante de mim, vi imagens de turbulência global, economias em colapso, nações em caos, pessoas à procura desesperada de um líder para restaurar a ordem. E então viu, aquele simbolizado pelo pequeno chifre. A sua ascensão ao poder foi inicialmente subtil, envolta em carisma, oferecendo soluções aparentemente razoáveis para os maiores problemas do mundo. Jesus disse, apontando para a cena que se desenrolava, observa como ele ganha o controlo. Tal como Daniel predisse, este governante derrubará 3 reis. Mas com o tempo, não aparecerá como uma conquista tradicional, mas será desenvolvida através de manobras diplomáticas, tratados económicos e jogos de poder nos bastidores. Observei o desenrolar destes acontecimentos, à medida que 3 líderes mundiais eram subtilmente afastados do poder, de uma forma que o mundo interpretaria como um progresso, em vez de uma conquista de controle. Senhor, perguntei, como reconhecerão os crentes esta figura? A história está cheia de líderes carismáticos. Jesus assentiu gravemente. Estou a dar-lhe sinais específicos para partilhar com o meu povo. O chifre pequeno será conhecido por 3 características principais. Em primeiro lugar, proferirá palavras arrogantes e blasfemas contra o Altíssimo. Segundo, perseguirá os verdadeiros crentes. E terceiro, tentará mudar os tempos e as leis. Esta revelação deixou-me espantado e com medo, mas também com um enorme sentido de propósito. O que ele tinha visto precisava de ser partilhado, porque a verdade era agora mais importante do que nunca. A visão mudou mais uma vez, revelando um líder poderoso que orquestra mudanças radicais nas instituições humanas fundamentais, o casamento, a família, a religião e até a própria essência da humanidade. As suas palavras foram revestidas de um verniz de encanto e graça, mas foram infundidas com um engano venenoso que confundia os limites entre o bem e o mal, fazendo com que o mal parecesse bom e o bem, mal. Mas há mais que precisas de compreender, continuou Jesus em tom sombrio. A ascensão deste líder está intrinsecamente ligada à profecia que João registrou no Apocalipse. Num instante, foi-me mostrada uma cena arrepiante de como este líder se aliaria a 2 outras figuras, criando aquilo que Jesus descreveu como uma trindade profana. A visão destacou então o próprio Satanás, dando poder ao Anticristo, a primeira besta, que por sua vez trabalhou em conjunto com outra figura, o falso profeta, a segunda besta. Jesus explicou que este falso profeta se apresentará como um cordeiro manso, mas as suas palavras serão as de um dragão. Ele realizará sinais milagrosos que enganarão inúmeras pessoas. Juntos, estes 3 criarão um sistema que exigirá total lealdade e adoração. Então, Jesus levou-me a testemunhar algo que me encheu de pavor, a introdução da marca da besta. Esta é uma questão crítica que os crentes devem compreender, disse, com a voz firme, mas cheia de urgência. Antes de mim, assisti ao estabelecimento de um sistema económico global em que ninguém podia comprar ou vender sem primeiro aceitar uma marca especial. A tecnologia parecia avançada e aparentemente fácil de implementar. O que mais me perturbou foi a facilidade com que as pessoas aceitaram, aparentemente sem hesitação. Senhor, perguntei, as pessoas do meu tempo já usam pagamentos digitais e identificações biométricas. O que é que torna isto diferente? Jesus respondeu com uma resposta profunda: a marca não é simplesmente uma ferramenta tecnológica, mas tem a ver com adoração. Aqueles que aceitarem isto tomarão a decisão consciente de escolher a besta em vez de Deus. A tecnologia em si é simplesmente o veículo, a verdadeira questão é a lealdade que exige. Revelou-me então como funcionaria este sistema. A marca estará diretamente ligada ao número da besta, 666. Este número não é arbitrário. 6 representa o homem, ficando abaixo de 7, o que significa perfeição divina. Ao aceitar esta marca, as pessoas estarão a declarar a sua lealdade aos sistemas humanos, rejeitando a autoridade soberana de Deus. À medida que a visão progredia, viu o falso profeta manipular o povo, convencendo de que a marca não era apenas necessária, mas também benéfica. Através de sinais milagrosos, incluindo a criação de uma imagem da besta que parecia ganhar vida,
o falso profeta faria com que esta decisão parecesse justa. Mas reparem no que acontece aos que aceitam esta marca, advertiu Jesus, a sua voz tornando-se cada vez mais solene. A cena mudou e revelou o derramamento da ira de Deus através de 7 taças de julgamento. Cada cálice transportava um castigo específico, mas o primeiro era especialmente angustiante, feridas dolorosas apareciam no corpo daqueles que tinham recebido a marca. Estes juízos, esclareceu Jesus, não são apenas castigos, são o meu último apelo ao arrependimento antes do fim. Infelizmente, muitos continuarão a recusar-se a recorrer a mim. Continuei a testemunhar o desenvolvimento das provações. As águas transformam-se em sangue. O sol abrasador das pessoas com calor intenso. As trevas cobrem o reino da besta. O rio Eufrates a secar. E, por fim, um terremoto cataclísmico que dividiu uma grande cidade em 3 partes. Senhor, perguntei com urgência, quando é que tudo isto acontecerá? Jesus respondeu, a marca da besta não aparecerá senão em meados do período de 7 anos da tribulação. No entanto, o fundamento para este sistema já está a ser lançado no seu tempo. É por isso que vos estou a mostrar estas coisas, o meu povo deve estar preparado. Jesus mostrou-me então os 10 reis descritos em Apocalipse 17, que surgiriam para governar sob a autoridade da besta. Estes líderes, explicou, governarão brevemente, unidos no seu propósito de servir o anticristo e de fazer guerra contra mim. Mas a sua derrota já está garantida. A visão mudou mais uma vez, revelando estes reis e os seus exércitos reunidos para a batalha, apenas para serem derrotados pelo próprio Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lembrai-vos, disse Jesus, aqueles que receberem a marca enfrentarão consequências eternas. Beberão do cálice da ira de Deus, derramado sem diluição. Serão atormentados com fogo e enxofre, e o fumo do seu tormento subirá para sempre. Não terão descanso, nem de dia nem de noite. A sua voz não estava cheia de raiva, mas de profunda dor, como se o seu coração estivesse destroçado por aqueles que escolheram aquele caminho. Mas para aqueles que permanecem fiéis, continuou Jesus, a glória eterna os espera. A visão mostrou-me um grupo de crentes firmes, determinados a recusar aceitar a marca, apesar da pressão esmagadora. Não podiam comprar alimentos, receber cuidados médicos ou participar na sociedade, mas a sua fé manteve-se inabalável. Estes, declarou Jesus, são os meus verdadeiros seguidores. Compreendem que o meu reino não é deste mundo e estão dispostos a perder tudo pela eternidade. A visão expandiu-se e mostrou-me como os atuais acontecimentos mundiais estavam a preparar o terreno para o cumprimento destas profecias, o impulso em direção à unidade global, o avanço da tecnologia de vigilância e a crescente hostilidade para com o cristianismo bíblico. Gina, disse Jesus, voltando o seu olhar para mim, estou a mostrar-te estas coisas porque a minha igreja precisa de compreender 3 verdades vitais. Em primeiro lugar, estes acontecimentos são reais e ainda estão por vir. Em segundo lugar, o momento de se preparar espiritualmente é agora, antes do início das provações. E terceiro, não importa quão sombrias as coisas se tornem, continuo no controlo. O poder do chifre pequeno é temporário, o meu reino é eterno. À medida que o meu encontro com Jesus continuava naquele reino de luz pura e radiante, ele começou a partilhar revelações e críticas finais sobre os tempos que viriam. As visões tornaram-se ainda mais específicas e ofereceram perspectivas essenciais que os crentes precisavam de compreender. Gina, disse Jesus, preciso que compreenda e partilhe o verdadeiro significado da marca da besta. Desdobraram-se cenas diante de mim de pessoas a aceitarem voluntariamente a marca, acreditando que se tratava apenas de mais um avanço tecnológico inofensivo. O engano, advertiu Jesus, será incrivelmente sofisticado. O falso profeta fará com que pareça razoável, até mesmo necessário. Observem atentamente à medida que se desenrola. Vi como a marca seria apresentada como uma solução para problemas globais, instabilidade económica, roubo de identidade e necessidade de acesso universal aos cuidados de saúde. A tecnologia parecia simples e conveniente, mas o seu verdadeiro propósito era muito mais sombrio. Jesus revelou-me então as consequências espirituais mais profundas da aceitação da marca. Cada pessoa que aceita a marca, explicou, toma uma decisão deliberada de adorar a besta em vez de mim. Não se trata de por acaso ou engano, cada pessoa terá plena consciência de que está a escolher entre o sistema da besta e a fé em Deus. Mostrou-me então como o número 666 se encaixaria nesse sistema. Este número, disse, é significativo porque representa a tentativa do homem de substituir a ordem perfeita de Deus. 6 não chega a 7, o número da perfeição divina. 6 representam a trindade profana, Satanás, o anticristo e o falso profeta, que tenta falsificar a verdadeira trindade. A visão mudou mais uma vez e Jesus falou mais sobre o falso profeta, a segunda besta. Reparem como ele parece inofensivo, como um cordeiro, mas as suas palavras são como as de um dragão.
Isto é vital para os crentes compreenderem: o mal disfarça-se muitas vezes de bem. Observei, incrédulo, um falso profeta a realizar sinais milagrosos, um após outro, trazendo fogo do céu. A tecnologia utilizada era muito mais avançada do que qualquer outra que eu já tivesse testemunhado, tornando estes supostos milagres tão convincentes que aqueles que os observaram ficaram completamente hipnotizados. Desesperado por compreender, voltei-me para o Senhor e perguntei: como podem os crentes resistir a um engano tão poderoso? Com uma clareza inabalável, Jesus respondeu: conhecendo a minha palavra e permanecendo profundamente enraizados na verdade. Então, Jesus revelou-me algo que me trespassou o coração, uma visão de fiéis a suportar a imensa perseguição. Estes crentes, que rejeitavam a marca, não podiam comprar alimentos, receber cuidados médicos ou participar de qualquer forma na sociedade. Contudo, apesar das dificuldades, os seus rostos irradiavam uma paz e uma alegria sobrenaturais. Estes são os meus verdadeiros seguidores, disse Jesus. Compreendem que sacrificar as suas vidas terrenas pela minha causa significa ganhar a vida eterna. A sua recompensa será muito além do que poderia imaginar. Mas depois a visão mudou e mostrou o destino horrível que aguardava aqueles que aceitassem a marca. Vi as 7 taças da ira de Deus a serem derramadas sobre a terra, cada uma mais devastadora que a anterior. Jesus explicou-me cada julgamento detalhadamente. A primeira taça produz feridas dolorosas naqueles que aceitaram a marca, um reflexo físico da sua corrupção espiritual. A segunda e a terceira taças transformam os mares e a água doce em sangue. A quarta taça faz o sol queimar a humanidade com um calor intenso. Maior terremoto da história da humanidade, acompanhado por enormes pedras de granizo. O que mais me impressionou foi que, mesmo perante estes terríveis juízos, a misericórdia de Deus era ainda evidente. Mesmo no julgamento, explicou Jesus, estou a convocar as pessoas ao arrependimento. Infelizmente, muitos continuarão a endurecer os seus corações e a recusar-se a recorrer a mim. Mostrou-me então como todos estes acontecimentos se relacionam com a profecia de Daniel sobre o chifre pequeno. O chifre pequeno, o anticristo e a besta são todos a mesma figura, explicou. Daniel viu a sua ascensão ao poder, como falaria arrogantemente contra Deus, perseguiria os santos e tentaria mudar os tempos e as leis. João testemunhou a sua plena emergência como a besta, exigindo adoração e impondo a marca. Estas profecias funcionam em conjunto para proporcionar ao meu povo uma compreensão abrangente. Vi como este governante chegaria ao poder, utilizando manobras políticas, estabelecendo tratados de paz e prometendo soluções globais para problemas generalizados. Mas reparem, advertiu Jesus, quando, a meio do período de 7 anos, ele viola estes tratados, revelando a sua verdadeira natureza. A visão mostrou-me então como os acontecimentos atuais já estão a preparar o terreno para o cumprimento destas profecias, o crescente impulso para a unidade global, o rápido desenvolvimento de tecnologias de vigilância e a crescente hostilidade para com o cristianismo bíblico. Mas Jesus enfatizou que estes sinais têm a intenção de despertar o seu povo, e não de incutir medo. Estou a revelar-vos estas coisas, disse ele, para que o meu povo se prepare e ajude outros a fazer o mesmo. O fim dos tempos será difícil, mas aqueles que permanecerem firmes na sua fé brilharão como estrelas, levando muitos à justiça. Jesus deu-me então instruções específicas para os crentes, diz-lhes que fortaleçam a sua fé agora, enquanto ainda têm tempo, antes de chegar à prova. Incentivo-os a estudar a minha palavra, especialmente as profecias de Daniel e do Apocalipse. Insista para que construam as suas vidas na verdade, e não naquilo que é fácil ou conveniente. Mais importante ainda, diga-lhes para manterem os olhos em mim, e não no caos que os rodeia. Mostrou-me então como chegariam ao poder os 10 reis mencionados no Apocalipse, líderes que entregariam voluntariamente a sua autoridade à besta. Eles governarão brevemente, explicou Jesus, unidos no seu objetivo de servir o anticristo e de fazer guerra contra mim. Mas a sua derrota já está escrita. Pouco antes de o nosso tempo juntos terminar, Jesus partilhou uma última mensagem crucial: Gina, certifica-te de que o meu povo compreende que não se trata apenas de evitar o alvo ou de reconhecer o anticristo. Trata-se de permanecer fiel a mim, aconteça o que acontecer. O poder do chifre pequeno é temporário, mas o meu reino é eterno. De repente, senti-me a ser puxado de volta para o meu corpo. As últimas palavras que ouvi de Jesus foram: lembra-te, eu venci o mundo. Partilhe o que viu. Diz-lhes que irei em breve. Com um suspiro agudo, acordei na mesa de operações, para choque da equipa médica. A doutora Lauren contou-me mais tarde que estiveram perto de me declarar morto depois de quase 8 minutos de tentativas de reanimação mal sucedidas. A minha súbita ressuscitação, nas suas palavras, foi medicamente inexplicável. Os registros do hospital confirmam que estive clinicamente morto durante exatamente 7 minutos e 23 segundos. No entanto, naqueles preciosos minutos, recebi revelações que acredito serem vitais para todo o crente compreender.
Desde esse momento, dediquei a minha vida completamente a Jesus. O mundo está a caminhar rapidamente para o cumprimento destas profecias. Podemos ver os sinais que Jesus me mostrou a revelarem-se diariamente, o impulso para a unidade global, o surgimento de tecnologias semelhantes a marcas e a crescente perseguição aos crentes. Mas este testemunho não pretende incutir medo, mas antes inspirar preparação e fé inabalável. Jesus revelou tanto os desafios que nos esperam como a vitória que se lhes segue. Sim, o Anticristo terá o seu tempo, mas Jesus Cristo reinará para sempre. Lembre-se do que Jesus me enfatizou: a marca da besta não tem apenas a ver com tecnologia, tem a ver com adoração. Quando chegar à altura, cada pessoa saberá exatamente o que está a escolher. Ninguém o aceitará por acidente ou simplesmente por engano. A todos vós que estão a assistir a este testemunho, peço que levem estes avisos a sério. Estude as profecias de Daniel e do Apocalipse. Preste atenção aos sinais que Jesus descreveu. Mas o mais importante é que mantenham a fé ancorada em Cristo. O chifre pequeno surgirá, mas Jesus triunfará. Antes de terminar, quero partilhar as últimas palavras que Jesus me dirigiu: diz-lhes que venho em breve. Diga-lhes para se agarrarem àquilo em que acreditam. Aquele que perseverar até ao fim será salvo. Estas palavras já não são apenas palavras para mim, são uma comissão divina. E agora que ouviu este testemunho, também faz parte dele, partilhe estas verdades com outras pessoas. Ajude-os a compreender os tempos em que vivemos. Mas o mais importante é ajudá-los a manter os olhos fixos em Jesus Cristo, o único que nos pode dar a vitória sobre o chifre pequeno e todas as outras forças que se levantam contra o reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo levou-me para além do véu da morte para vos revelar estas coisas. Que este testemunho fortaleça a sua fé, o prepare para o que está para vir e o encha de esperança pela vitória final que pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, não importa o que se levante contra nós, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O chifre pequeno surgirá, mas Jesus Cristo reinará pelos séculos dos séculos.